pessoal, hoje estou com uma entrevista diferente. Eu estou com meu pai e com a minha mãe, que são os donos do Eu Vida. Como surgiu a ideia de criar o Eu Vida? De onde veio esse sonho? O Eu Vida, o pai e a mãe começaram a pensar antes de tu nascer ainda, né? Tu ainda estava na barriguinha da mãe, a gente começou a pensar no Eu Vida. Fazem 12 anos que a gente começou e ele surgiu da vontade do pai e da mãe de ter uma empresa. Como nós somos enfermeiros, o que a gente sabia era cuidar de pessoas. E aí a gente foi estruturando essa ideia para isso. E a gente foi achando parcerias, foi entendendo o mercado, foi estudando um pouco sobre isso. A gente teve uns apoios, né, da família, nós sempre juntos, e aí surgiu a empresa. Qual foi o momento mais difícil da sua caminhada? O que mais foi marcante para vocês? Olha, eu acho que o momento mais difícil, a Covid, né, a pandemia foi um momento bem desafiador para nós, porque a gente tinha medo de ter um surto muito grande e perder muitos idosos, né? Aí a gente tinha o medo financeiro e tinha o medo do carinho dos voos, né? De perder os voos por essa patologia. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis que a gente passou. O momento mais marcante que eu tenho para mim, eu vou falar por mim, né? Foi o domingo de noite antes da nossa mudança para a sede nova. Para mim foi um momento bem marcante quando a gente desligou aquelas luzes lá pela última vez. Para mim mexeu comigo, me lembro como se fosse hoje. Para mim, o mais difícil, além da pandemia, foi agora quando o pai foi fazer a faculdade, iniciou a faculdade. Porque o pai tá desde o início, né? O Fernando tá ali, desde que a Elvida nasceu, ele tá ali. Eu vim, eu fui, eu vim, e agora eu estou ali. Então, assim, ficar ali, não sozinha, mas sem ele o tempo integral, em alguns momentos, para mim foi está sendo bem desafiador ainda. Para mim é um momento, foi um dos momentos, essa transição foi um dos momentos muito difíceis para mim, assim, como pessoa. E o momento mais marcante ali foi o desligar das luzes também, olhar aquilo tudo desligado, olhar e ver o quanto a gente conseguiu crescer também, porque ali tinha uma questão de crescimento, né? A gente se tornou grande, saiu de uma empresa pequena ali para uma empresa maior e ver o quanto grande a gente tinha ficado e que a partir do outro dia aquilo ali ia ter forma, ia ter vida. Vocês se lembram do primeiro idoso que ficou com vocês e vocês acolheram ele? Como foi isso? Sim, me lembro. Eu não tenho a exatidão das datas, mas foi em abril de 2013, a dona Ana foi a nossa primeira paciente. Me lembro ela chegando com a sua família, com a sua filha e com a sua neta, né, lá na nossa primeira empresa, nosso primeiro local. Me lembro bem como se fosse hoje. Foi bem diferente, porque assim, era um sonho que estava começando. E ele ainda estava bem engatinhando ainda. Então, o pai e a mãe grávida de você, eu e a mãe ia dormir lá, fazer plantão noturno, filha. A gente ia, pra mãe não ficar sozinha em casa, ela ia comigo fazer plantão de noite. O que vocês mais aprendem com os moradores que vivem lá hoje em dia? Olha, a gente aprende que algumas coisas são importantes na vida, né? Nesse ramo de negócio, eu aprendi que família é importante. Não é pecado botar em residencial de idosos. Quem tem família tem um final de vida mais tranquilo, né? É uma pessoa mais, sofre menos, né? Se sente menos sozinha. Então, isso para mim, uma das coisas que fica bastante é esse vínculo família. Indiferente qual tipo de família. Se é sobrinho, se é... Porque eu tenho N tipos de família hoje em dia. Mas o núcleo, a formação família, né? Tu tem uma pessoa engajada como família, isso eu acredito que faz diferença na vida das pessoas. Eu aprendo com eles também a questão da paciência. Quando a gente é jovem, a gente quer tudo para ontem, né? Como se o mundo fosse acabar amanhã e a gente acaba entendendo que não, que o mundo não acaba amanhã e que a gente só leva daqui aquilo que a gente viveu. Então, aquilo que o pai trouxe, que a família construir, estar presente, é uma das coisas que a gente conseguiu observar, que não importa o tipo da família, mas cativar, tocar, se fazer presente com eles, amar essas pessoas, é o mais importante.
Se vocês pudessem dar um recado para vocês do passado que começaram o Elvida, o que vocês diriam para eles? Entender que empreender é difícil, né? Empreender é difícil. Vai ter dias que não é flores, vai ter dias que é flores. Lidar com pessoas não é muito fácil, mas pode ser aprendido e melhorado cada dia. Que o caixa é importante, que sem caixa não existe empresa, né? Então, uma estabilidade financeira para quem quer abrir um negócio. Tudo aquilo que as pessoas falam, eu acho que às vezes tem um monte de gente, youtubers, influencers, que tem que ter todo um programa do que tu vai fazer na tua empresa, onde tu vai gastar isso. Isso eu acho que é um pouco de utopia, porque tu vai aprendendo fazendo ali. No dia a dia vai surgindo as dúvidas e tu vai aprendendo. Isso não é um problema para empreender. Para mim, assim, eu ter um pouco, assim, não esbanjar dinheiro, se ele entrar mais fácil em algum momento, entenda que talvez vai ter momentos que ele não vai ser tão fácil. Fácil ele nunca é, né? Mas às vezes vai ter momentos que ele entra um pouco mais, tem momentos que ele entra um pouco menos. Não ter a euforia quando ele entrar um pouco mais. E ter esse controle, esse cuidado com essa gestão dele. Qual foi a maior lição desse trabalho com os idosos trouxe para a vida de vocês? Paciência, amor, entender que a gente tem que trabalhar com amor, não só pelo quinto dia útil, para quando o salário cai lá na conta. Que esse trabalho ele tem muito mais, ele tem que ter um propósito. Eu brinco, né, do propósito, mas esse trabalho ele é mais que um trabalho, ele é um propósito. Porque a gente está cuidando de pessoas que merecem dignidade, que merecem amor e que precisam de cuidado nesse momento da vida, principalmente. Então, eu costumo dizer que nenhum vô tá ali porque ele quer estar. Ele tá ali por uma necessidade de estar ali conosco. Eles precisam de cuidado, a família precisa que a gente exerça esse cuidado. Então, a nossa função ali é fazer isso com amor, dignidade, respeito. Então, é tudo isso que a gente vai aprendendo ali com eles. O que significa para vocês ver sua própria filha entrevistando nesse lugar que vocês construíram há tanto tempo atrás com tanto amor e carinho? A gente fica emocionado, a gente te ama. Muito orgulhoso, sabe? Eu sei que tu gosta, né? A gente não forçou nada disso, né? Tu quis isso. Então, a gente só tem orgulho. Qual é o sentimento que define o Elvida na opinião de vocês? Trabalho, seriedade, com o objetivo de ter um cuidado humanizado. Um sentimento, carinho, Exatamente. respeito. Que toda área da saúde tem, né? Tem que ter, né? Que é tratar as pessoas com carinho, com respeito, no seu tempo, nos seus limites, né? Um pouco extrovertido, um pouco mais sério em alguns momentos, mas essa é a ideia. Sempre com uma atenção de fazer o melhor possível. Não que seja sempre, a gente consiga sempre, mas o objetivo sempre é esse. Tem alguma história linda que marcou vocês ao cuidar do idoso? As histórias que mais nos marcam são aquelas histórias onde as que a gente trabalha com reabilitação, ou aquela reabilitação que a gente acha que é quase impossível de acontecer. E o vô tá lá bem, voltou a andar, tá conseguindo comer, que ele chegou de sonda pra gente, conseguiu voltar pra casa, conseguiu voltar pro domicílio. Porque as pessoas pensam que o residencial de idosos é pra ir morar para um fim de vida, né? Pra morrer. Muitas vezes as pessoas pensam, ele foi pra lá, agora ele vai... Não, e muitas vezes a gente trabalha com reabilitação, a gente consegue reintroduzir esse paciente de volta para casa, ou se a gente não consegue reintroduzir ele de volta para casa, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dele, dar uma qualidade melhor. Tipo, o paciente que chegou acamado, com sonda, com tudo, e tá lá hoje andando, conversando, brincando com a gente, então... Isso é gratificante de olhar todo dia, sabe? É saber que a gente conseguiu. E também saber que muitas vezes a gente não conseguiu desta forma, mas a gente conseguiu dar uma passagem para esse paciente com dignidade, com tranquilidade, sem dor, com afeto, com a presença da família. Então, esse é o nosso trabalho. E eu vejo também, para mim, me traz a questão dos funcionários, né? Ter pessoas realizando os seus sonhos dentro da minha empresa, isso para mim é bom. O quinto dia útil, quando eu encerro o dia e paguei todos os funcionários em dia, é gratificante, né? Não só na questão assistência, mas na questão administrativa, eu vejo a recompensa nisso. Tu estar
criando pessoas, desenvolvendo pessoas, tu está estimulando algumas pessoas a estudarem, algumas pessoas verem na tua empresa a oportunidade de crescimento. Isso, para mim, como pessoa, é uma grande realização. Se vocês pudessem descrever o Elvida em uma palavra, qual seria a palavra? Eu acho que é a palavra que constitui isso aqui, em vez de eu vida, a nossa vida. Porque é a nossa vida. Tu vê, filha, como a empresa está misturada com nós, né? Família, agora na geração seguinte já está vindo aí, ó, tocando o Isa Entrevista, né? Eu acho que isso é legal. Vocês terem o carinho pela empresa que eu e a mãe temos, isso para nós é bem, bem gratificante. Obrigada, pai e mãe, por essa entrevista, que vocês contaram, que vocês construíram ao longo desse caminho, que vocês construíram com muito amor e carinho.